Olá, pessoal do terceiro ano, vamos retornando aqui para nossas aulas das atividades remotas. Espero que todos estejam bem, né? Nessa semana aí o assunto que a gente vai tratar é volume de pirâmides, tá? Então, vou deixar alguns vídeos ali de indicação também para complementar a atividade, mas de imediato a gente vai passando aqui um pouquinho do conteúdo, ok? É, Vamos lá então. Ok, então primeiramente retomando aí uma questão antiga, né? Antiga no sentido de você já deve ter visto isso em algum momento da vida acadêmica de vocês. A gente vai tratar um pouquinho de pirâmides, né? Então, não tem como a gente começar esse assunto sem relembrar, né, o que é a pirâmide e tudo mais, ok? Então, nesse sentido, está apresentado ali uma pirâmide, né, uma pirâmide de base quadrangular aqui nesse caso, mas uma pirâmide pode ter qualquer tipo de base, né? Base da pirâmide é a face que apoia ela, né? Então, a pirâmide é composta por uma base e outras faces laterais, né? Aqui como está identificado, uma face lateral. Todas as faces laterais de uma pirâmide, todas são triângulos, ok? Já a base pode variar, né? Aqui a gente tem uma base quadrangular. Poderia ser triangular? Poderia ser pentagonal? Poderia, né? Então a gente tem a base variando e as faces laterais todas serão triângulos, tá? Essas faces laterais elas fazem conexão com a base, obviamente, e com um ponto comum, que a gente chama esse ponto de vértice da pirâmide. Tá? Então, esse ponto aqui em cima é o chamado vértice da pirâmide. Não que a pirâmide tenha só esse vértice, né? Como qualquer sólido aí, ela vai ter outros vértices, tá? Mas esse vértice aqui recebe um nome especial chamado vértice da pirâmide, ok? Aqui está ilustrada uma aresta lateral. Na verdade, aqui está referente a essa aresta aqui, né? Mas não é a única, né? A gente tem todas as arestas do triângulo aqui são arestas laterais, menos essa aqui, que essa aqui vai ser chamada, essas aqui, né? Serão chamadas de arestas da base, tá? Apesar de também fazer conexão com a lateral, a gente chama essa aresta aqui, por exemplo, de aresta da base. A gente chama essas arestas aqui de arestas laterais, ok? Obviamente a pirâmide tem uma altura, que é a distância do centro à base, né? Então vai pegar o vértice, desculpa, do centro não, desculpa, do vértice à base, né? Então é essa distância que a gente está considerando como sendo a altura da pirâmide. Toda pirâmide vai ter, como eu já disse, faces laterais, né, que são triângulos. A base vai depender. A gente chama esse segmento que liga o vértice à, à aresta da base, né, percorrendo pela face lateral e fazendo um ângulo de 90 graus com a aresta da base, a gente chama de apótema da pirâmide, tá? Apótema lateral. A gente vai ter o apótema também aqui na região central, mas o apótema lateral é essa peça aqui, é esse segmento, né, que une o vértice a o segmento, a uma aresta da base, fazendo com ele 90 graus, perpendicular, ok? Bom, seguindo. Assim como os prismas, né, as pirâmides também recebem nomes com base nas bases, né? Então, a pirâmide triangular é aquela que tem como sua base um triângulo, óbvio, né? Então, a base... Ah, mas qual que é a base da pirâmide triangular? Aí na pirâmide triangular isso tanto faz, né? Porque como a aresta, a face lateral é um triângulo e a base também é um triângulo, em qualquer posição que você coloque, a pirâmide triangular, ela não deixa de ser uma pirâmide, não deixa de estar sendo apoiada por uma das suas bases. Então vai depender de como é que você está considerando. Coisa que já não acontece, por exemplo, na pirâmide quadrangular. Né? Quadrangular é porque tem um quadrilátero como base. Uma variação da pirâmide quadrangular, a gente pode ter a pirâmide retangular, né? Que não deixa de ser um quadrilátero, porém um quadrilátero específico, que é um retângulo, né? Esse quadrilátero também pode ser um trapézio, pode ser, enfim,
uma porção de figuras de 4 lados aí, né, que a gente já estudou inclusive, ok? A gente tem aqui um exemplo de pirâmide pentagonal, né, onde a base é um pentágono, uma figura de 5 lados. A gente tem uma hexagonal, onde a base é um hexágono, uma figura de 6 lados. E assim a gente vai seguindo. Da mesma forma que os prismas, a gente tinha os oblíquos e os retos, aqui a gente também tem essa situação, tá? No desenho aqui, aparentemente, todas as pirâmides são pirâmides retas, né? Ou seja, a ideia é que o vértice esteja no ponto de gravidade, no ponto G da figura base, mas projetado sobre ele, né? Mas a pirâmide podia ser inclinada, né? E se ela fosse inclinada, ela seria simplesmente uma pirâmide oblíqua. A gente trabalha, obviamente, muito mais com pirâmides retas do que com pirâmides oblíquas, tá? Assim como os prismas, né? Eu não posso deixar de mencionar que a gente pode ter uma pirâmide inclinada assim. Bom, sobre o volume das pirâmides, a gente começa também, como nas outras situações de outros sólidos, tratando primeiramente e relembrando de alguns conceitos aí, como por exemplo o famoso princípio de Cavalieri. Pô, professor, esse princípio de Cavalieri vai aparecer agora daqui para frente em todo o conteúdo que a gente for ver? Não, né? Mas ele é um princípio que nos dá um patamar bastante interessante com relação a algumas propriedades, né? Eu não vou esmiuçar aqui, tá? Qual é a propriedade que está sendo tratada aqui, até porque eu pretendo que esse vídeo seja um pouco curto. Mas eu vou deixar no próximo slide aí um link de um vídeo dos professores ali da UBMAP, né, que trabalham com vídeos para a UBMAP, e que ele explica certinho ali, né, é uma aula dividida em dois links, os dois links vão estar aqui, né, nessa apresentação, que ele traz exatamente o que está acontecendo aqui, ele faz as demonstrações, e se vocês tiverem tempo e curiosidade, eu até aconselho que vocês deem uma olhada, né. Está tudo pautado aqui, o princípio de Cavalieri está todo pautado nas semelhanças de triângulos existentes. Então, na verdade, o que está desenhado aqui são duas pirâmides, né? Aqui, inclusive, um exemplo de uma pirâmide não reta. E essas duas pirâmides, o que sugere no início é que essas duas bases, né? Aqui são exatamente as mesmas figuras, mas não há necessidade de ser as mesmas figuras, mas que elas tenham a mesma área, tá? Aqui, inclusive, dois quadriláteros de mesma área e tal, mas não precisaria, tá? Poderia ser um quadrilátero e um triângulo, por exemplo, não teria problema nenhum. Mas, enfim, considerando as duas bases, que essas bases tenham a mesma área, uma seção paralela a elas, que é essa ideia aqui, que essa mancha rosa aí seria um plano que está cortando as duas pirâmides e cortando, fazendo esse corte aqui, essa seção azul aí, né? Então, com essa seção azul também tem a mesma área. Claro que essas duas pirâmides têm a mesma altura, então lá no topo a gente vai cortar no vértice, então acaba o volume, ou melhor, acabam as áreas, né? Mas todos os cortes transversais aqui, ou melhor, paralelos à base, eles vão trazer áreas congruentes, tá? Áreas com mesma medida, áreas equivalentes, ok? Quando isso acontece, pelo princípio de Cavalieri, a gente entende então que esses sólidos eles têm o mesmo volume, correto? Portanto, o que a gente usa daqui para frente do princípio de Cavalieri nessa situação é o seguinte, que se a gente tem pirâmides com mesma área da base e mesma altura, essas duas pirâmides que têm mesma área da base e mesma altura, elas vão ter o mesmo volume, ok? Então, se duas pirâmides têm uma mesma área de base e uma mesma altura, elas têm o mesmo volume. Isso é exatamente aquilo que a gente aplicou ou mostrou quando falou de prismas, tá joia? Bom, aqui está o link, né, da aula que mencionei, né, volume de pirâmides parte 1, essa aula é dividida em duas, aula 21 e aula 22. Está vinculada aos materiais de divulgação da UBMAP. Se vocês não conseguirem clicar no vídeo aqui e acessar o link, eu posso colocar ele também como anexo no material do cigarro, mas a ideia é que vocês, com um pouco mais de tempo, deem uma olhadinha nesse vídeo que é bastante traz os detalhes de tudo isso que a gente falou.
Bom, vamos considerar então, para a gente começar a falar de volume de pirâmide, já que a gente já elencou e tal, um prisma. Ah, professor, mas a gente não vai falar de volume de pirâmide? Sim, falaremos de volume de pirâmide, mas inicialmente estou pegando aqui esse prisma, tá? Aqui cortou um pouquinho o nome da letra, mas é A, B, C, D, E, F, tá? É, esses são os vértices, né, desse prisma. E esse prisma aqui subentende-se que ele foi dividido, a princípio, em três pirâmides. Né? Não está muito fácil de vê-las aqui. E tem uma, inclusive, que até não é a coisa mais simples de visualizar. Mas a gente vai tentar desmembrar isso na próxima apresentação ali mais adiante. Espero que vocês consigam. Agora é o momento de usar um pouquinho da imaginação geométrica de vocês também, tá? Visualizar isso aí. De qualquer forma, o próximo vídeo que eu vou citar ali também traz um desenho mais detalhado disso, inclusive com uma montagem de um sólido palpável, né, que vai mostrar essa construção ali. E aí também sugiro assistir o próximo vídeo que vai ser indicado, tá? Bom, primeiramente, eu vou pegar então esse prisma triangular, que a gente sabe calcular a área e tudo mais, né? Lembrando, né, das aulas anteriores, a área de um prisma é... desculpe, estou falando de área, mas a gente está falando de volume. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura desse prisma, né? Então, como a gente tem um prisma triangular, seria a área desse triângulo, ABC, vezes a altura, que poderia, por exemplo, ser o segmento BF, o segmento AE, né, considerando que esse prisma é um prisma reto e tudo mais. Bom, desse prisma inicialmente, o que a gente está tirando ali ó, é essa pirâmide. Ah, professor, isso é uma pirâmide, mas está de ponta cabeça. É pirâmide, tá? Não deixa de ser pirâmide. Inclusive é uma pirâmide triangular, onde eu estou considerando essa base aqui, EFD, tá? Que é exatamente a tampa do prisma, que também é a base do prisma, né? Então tirei, coloquei lá essa pirâmide. Essa pirâmide tem o segmento FB, que é o segmento aqui na aresta do prisma também. Depois tem o segmento BD, né, que é essa extensão, e tem o segmento BE, que é essa extensão. Então lá atrás dessa pirâmide sobrou um pedaço do nosso prisma, certo? Por outro lado, eu vou estar tirando essa outra pirâmide também desse prisma, que é a pirâmide que contém a base ABC, ok? E depois ela tem os segmentos, de novo, BD, né? Então está conectado com essa outra pirâmide que eu tirei, porém tem um outro segmento lá que é AD e passa lá atrás, ok? AD, beleza? Agora vejam bem, essas duas pirâmides aqui é bem tranquilo de verificar que elas são, não vou dizer iguais, mas que elas têm o mesmo volume, certo? Ué, como assim? Pelo conceito anterior do princípio de Cavalieri, se duas pirâmides têm a mesma base, a área de base, e a mesma altura, então elas têm o mesmo volume. Vejam bem, eu considerei essa base aqui em cima a base da primeira pirâmide. E a base aqui embaixo, a base da segunda pirâmide. Ah, professor, mas como é que você sabe que essas duas bases, né, elas têm mesma área? Óbvio, o que a gente está pegando aqui no início é um prisma. E um prisma, se vocês recordarem da definição de prisma, ele é um sólido que possui duas bases paralelas e congruentes. Então, o triângulo ABC, ele é exatamente igual ao triângulo EFD. Portanto, tem as mesmas medidas e tem a mesma área. Ah, mas tudo bem, a área é igual. E agora e as alturas dessas pirâmides, né? Então, se eu olho para a pirâmide que está de cima para baixo, aqui de ponta cabeça, o segmento FB, ele é um segmento que é, né, considerando o prisma um prisma reto, né, que ele é perpendicular aqui à base EFD, né, então aqui tem um ângulo de 90 graus entre esse segmento e a base, portanto, FB é a altura dessa pirâmide, e por outro lado, o segmento CD é a altura da outra pirâmide. Porém, como isso é um prisma, né, as arestas aqui elas têm todas as mesmas medidas, porque as bases são paralelas. Então, BF tem a mesma medida que CD. Então, essas duas medidas são iguais. E as medidas são, respectivamente, as alturas dessas duas pirâmides.
Então, automaticamente a gente constata, né, que essas duas pirâmides elas têm volumes congruentes, têm o mesmo volume. Ok, professor, tudo bem, até aí tá jóia. Mas sobrou um sólido ali, quando a gente tira essas duas pirâmides, sobra um outro sólido ali que eu ainda não consegui identificar muito bem o que é esse sólido que sobra, certo? Vamos tentar dar uma olhada na próxima figura e tentar, de novo, usando a imaginação geométrica de vocês, visualizar o que sobrou, tá? Então o que sobrou é isso aqui, ó. Quer dizer, aqui nada mais é que eu dupliquei a figura, tá? Dupliquei a de cima, tá? Então desconsiderem essa e olhem para essa. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que essa pirâmide e essa pirâmide e essa pirâmide saíram de dentro daquele prisma, tá? Ou melhor ainda, vou dizer mais, que essas três pirâmides somadas, elas são exatamente aquele prisma, tá? Então, somando as três pirâmides em questão aqui, essa aqui é repeteco daquela, tá? Mas somando essas três pirâmides aqui, a gente tem exatamente o prisma que estava lá. Ó, esse cara aí que a gente acabou de resgatar, ele tem ali a base, lá o triângulo formado por BDE. Onde é que está BDE? B, D e E. É o triângulo rosa lá dentro que fica meio que escondido atrás do triângulo azul ali, ok? Então é aquele triângulo rosado que está aparecendo lá na nossa figura, tá? Beleza. Além de ser aquele triângulo rosado, a gente tem então aquilo como base e depois a gente tem o segmento DA, né? Então, segmento DA. Ah, professor, mas DA passa lá por dentro do prisma? Exatamente, é lá por dentro do prisma que a gente vai estar considerando esse corte acontecendo, tá? Depois a gente tem os outros segmentos e a gente acaba obtendo, né, o AE, que é externo aqui, que é visível facilmente, e o segmento AB, que também é um segmento externo aqui, visível facilmente. Então, aqui está o vértice da nossa pirâmide, e lá aquela base rosa é a base dessa pirâmide em questão, ok? Então, feito isso, né, considerado isso que eu acabei de apresentar a vocês, é, essas três pirâmides são exatamente recortes do prisma em questão, tá? Ah, professor, mas espera lá. Recortes, ok. Agora, você disse que essas duas aqui têm o mesmo volume. Já concordamos. Agora, e essa aqui tem o mesmo volume que aquelas? Exatamente. Ela tem um formato diferente. Mas se vocês observarem, comparando esta com esta, a base lá em rosa, né? Agora considerando uma outra base, lá em cima eu considerei a base EDF, que era a basezinha roxa, azul, enfim, lá, né? Agora eu estou considerando aquela base lá atrás, ó, EDB. Ah, professor, mas você mudou a base. Sim, pirâmides triangulares podem ser apoiadas sobre qualquer base. Então eu estou considerando aquilo como base agora. Se eu considero aquela base, se eu observo nessa outra pirâmide, ela tem a mesma base, EDB. Então tem uma base comum. E a distância do ponto F a essa base, né, é a mesma distância do ponto a esta base. Né? Isso a gente consegue fazer uma demonstração, não vou queimar o tempo no vídeo aqui, mas sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo que eu estou sugerindo ali, que ele vai trazer mais detalhes sobre essa parte da demonstração da altura aqui, que não é uma visão tão imediata. Mas vocês vão perceber que, sim, o volume dessas duas pirâmides é igual, por quê? Porque elas têm a mesma base e, por sua vez, teriam então a mesma altura, tá? Concluindo então, concluindo o seguinte, essa pirâmide aqui extrai ela fora, porque ela só veio para comparar com essa. A soma dessa aqui com essa, ou seja, dessas três pirâmides, né? A soma dessas três pirâmides aqui, elas resultam exatamente no volume do prisma com vértices A, B, C, D, E e F, ok? Se vocês ficaram ainda em dúvida do que tudo isso que eu disse agora aqui, sugiro novamente assistir o videozinho ali que ele vai trazer um desenho no quadro,
que até o professor faz, mas muito bem feito, inclusive, e que demonstra muito bem essas questões, tá? Bom, então, só para concluir, né? Portanto, o volume de cada uma das pirâmides elas são todas iguais, né? E dividiram o prisma em 3, então é exatamente 1/3 do volume do prisma. Então, o volume de cada uma daquelas pirâmides apresentadas é exatamente 1/3 do volume daquele prisma apresentado. E aí, de novo, deixo aqui o link, né, para esse segundo vídeo, então, para que vocês depois, tendo tempo e curiosidade, que vão atrás dele para assistir. Eu achei muito bacana, então por isso que eu estou indicando aqui como complementar. Bom, aí vocês vão me dizer, ah, professor, mas aquele exemplo que você fez era com uma pirâmide triangular. Quer dizer, não era uma pirâmide triangular, era um prisma triangular que gerou 3 pirâmides triangulares, certo? Certo. Então, com pirâmide triangular a gente já viu que funciona. Mas aí eu venho perguntar assim, ah, e se a pirâmide for quadrangular? Se ela tiver uma base quadrilátera, isso funciona também? Pois é. Será que funciona? Funciona, tá? E funciona por quê? Porque a gente pode pegar essa pirâmide quadrangular, não sei se vai ser legal o meu traço aqui, e vamos lá, faz um traço aí, subdivide ela e considere agora o segmento que um triângulo aqui, né? Considerando a linha vermelha e essas outras duas linhas. O que você acabou obtendo? Duas pirâmides de bases triangulares, certo? Uma lá e outra cá, ok? Então você tem agora duas pirâmides de base triangular. Então dá para você dividir a base. Obviamente, dividiu a base, estende para a parte superior, você tem então duas pirâmides. Para cada uma das duas pirâmides continua valendo aquele negócio lá, né? Que é a área da base vezes a altura, que é a altura do prisma, e que aí a gente vai estar considerando que isso é 1/3 de um prisma, certo? Ok. Quando a gente vai para uma pentagonal, que tem 5, a gente segue o mesmo conceito. Então, vou tentar riscar aqui, vamos ver se fica legal. A gente vai ter um triângulo ali, escolhi um vértice, né? Outro triângulo aqui, e a gente acaba tendo 3 triângulos aqui, certo? Então, um pentágono eu subdividi em 3 triângulos de base. Considerem isso sendo um triângulo, tá? Desculpa aí as linhas tortas. Mas a gente acabou subdividindo então em 3 triângulos de base. Novamente, a gente tem então 3 pirâmides triangulares que a gente consegue estender o mesmo conceito. O mesmo vai acontecer para o hexágono, tá? Então, na verdade, quando a gente faz esse cálculo, diz que aqui é 1/3 da área daquele prisma, mais 1/3 da área daquele outro prisma, mais 1/3 da área daquele outro prisma, quando a gente soma esses terços, né, a gente tem a área, enfim, completa-se como um todo essa área. Então, aí a gente vai deduzir, a partir daí, que essa teoria se estende, né, para para qualquer pirâmide de qualquer base, tá? Então, obviamente que essa nossa ideia vai considerar o seguinte: a gente tem uma área 1 vezes a altura do prisma, só que o volume dessa primeira pirâmide que a gente dividiu aqui é 1/3 desse prisma atual aqui, né? Depois a gente tem a área 2, a altura não muda, tá? A altura dessa pirâmide, ela continua a mesma da altura das novas 3 pirâmides que foram constituídas aqui, tá? Então a altura não muda, o que muda é a área, né? Então a área da base, a área da base, a área da base. Depois você acaba somando as 3 bases e colocando em evidência as alturas, então vai ficar a área da base como um todo, vamos lá, A1 mais A2 mais A3, e aí vai ser a área do pentágono, né? Vezes a altura, só que lembrando, a gente está considerando 1/3 de cada uma delas, considerando a altura do prisma, né? Então vai ser dividido por 3 ainda. Então, em resumo, ao final a gente chega na conclusão de que se estende para o conjunto. Se vocês olharem no finalzinho do vídeo anterior que eu citei, também tem uma explicação bem detalhada com relação a isso, de uma maneira mais algébrica, tá? Bom, então, praticamente finalizando o conceito de volume, como é que a gente determina uma fórmula para isso, né? Então, lembrando que o volume de um prisma é dado por, aqui eu escrevi volume prisma, tá? Esse V prisma significa volume do prisma, é
a área da base do prisma vezes a altura. Então, o volume da pirâmide seria dado pelo seguinte: como o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma, o volume da pirâmide é 1/3 vezes o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Ou ainda, escrevi de novo aqui, a intenção era escrever assim, uma fórmula correspondente. A área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Uma outra alternativa de escrever a mesma expressão ali de uma maneira um pouquinho diferente, mas é equivalente, tá? Na verdade não muda nada conceitualmente falando, tá? Conceitualmente falando a gente está falando da mesma coisa. Só porque normalmente ela pode ser apresentada dessa forma também, então é importante que vocês considerem, tá? O volume da pirâmide, a área da base vezes a altura divididos por 3, tá? É só uma maneira diferenciada de se falar a mesma coisa, onde AB, obviamente, é a área da base e o H é a altura. Lembrando que a gente está considerando, né, comparando um prisma com a pirâmide, né? Então, comparando o prisma com a pirâmide, eu estou falando da área da base do prisma, que teria que ser igual à área da base da pirâmide. Mas, enfim, para fins de fórmula, o cálculo do volume de uma pirâmide é a área da base dessa pirâmide vezes a altura dessa pirâmide divididos por 3, tá? E aí a gente tem a fórmula do volume da pirâmide, tá joia? De uma maneira bem acentuada. Bom, já tem um exemplo aqui, né, que é calcular o volume e a área da superfície de uma pirâmide retangular, reta, com bases medindo, as medidas da base sendo, né, 3 metros por 4 metros, e a altura dessa pirâmide medindo 6. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro, é uma pirâmide, ok. É uma pirâmide retangular. Se é uma pirâmide retangular, eu já tenho que subentender que a base dessa pirâmide é um retângulo, certo? Me diz que essa pirâmide é reta. O que significa isso? Significa que o vértice está projetado sobre o centro da base, né? Então, ela não é inclinada, não é oblíqua, tá? Com base medindo 3 por 4, né? Um retângulo então de 3 por 4, e a altura dessa pirâmide medindo 6 metros. Acho que eu já adiantei ali no slide anterior, próximo com o desenho, né? Seria exatamente isso aqui que vocês têm que enxergar, tá? Então, ó, de novo ali, estou falando de uma pirâmide, ok? Pirâmide retangular. Então, aqui embaixo eu tenho que subentender um retângulo, certo? Subentendido o retângulo. Quais são as medidas desse retângulo? 3 por 4. 3 por 4. A altura dessa pirâmide também me foi dada. A altura da pirâmide me diz a distância. Ela é uma pirâmide reta, então ela vem lá do vértice. Deixa eu mexer nesse trem. Vamos tentar melhorar aqui. Mas, assim, do tempo que eu comecei a atuar nessas aulas remotas e até agora, minha letra, matematicamente falando, não mudou nada, tá? Então, vocês vão ter que se acostumar um pouquinho aí com a dificuldade mesmo que eu tenho. Enfim, e é uma dificuldade que eu passo para vocês. Então, ali, ó, aquele vermelho ali dentro é exatamente o 6 que está lá fora, tá? Então, aquele 6 que foi posto lá como medida da altura, ele está onde? Ele está do centro do retângulo aí, né? É meio estranho falar centro do retângulo, mas é o centro de massa do retângulo, tá? Em relação a cada um dos lados, né? Então, beleza. Até aí tudo bem. Vamos seguindo então. Calcular o volume e a área da superfície, né, de uma pirâmide. O que é a área da superfície? Em qualquer sólido, quando eu falar área da superfície, é todo em volta daquele sólido. Nesse caso aqui, vocês precisam enxergar às vezes as coisas desmontadas, né? Usar aquilo que eu tenho dito muitas vezes, que é a imaginação geométrica de vocês. Então, o que eu vou ver nessa figura? Eu vou ver esse retângulo, certo? É uma parte da superfície, é a parte de baixo, é a base. Aí depois eu tenho um triângulo desse lado, e esse triângulo, por ser um prisma, por ser uma pirâmide reta e tal, enfim, ele é igualzinho do outro lado. Então tem dois triângulos iguais, esse do lado de cá e o de lá de lá.
Ah, professor, não tem 4 não? Não, não tem 4 não, porque esse aqui mede 4 por alguma coisa de altura que não me foi dada ainda. Ah, não foi dada essa altura? Não, não foi dada essa altura. A altura que foi dada é a altura da pirâmide e não a altura de cada um dos triângulos. Ah, professor, mas os 4 triângulos têm a mesma altura, certo? Errado, tá? Cada triângulo, ou melhor, cada não, aos pares, né? Esse e aquele, e esse desse lado e o dos fundos lá, eles têm a mesma altura. Mas esse e esse têm alturas diferentes, tá? Esse da fachada de frente e esse da fachada lateral, eles têm alturas distintas, tá? Por que eles têm alturas distintas? Porque a base não é um quadrado. Se ela fosse um quadrado, né, todos os lados iguais, aí sim esses triângulos seriam todos congruentes. Mas a base é um retângulo, então aqui mede 3, né? E lá mede 4. Não tem como essa altura ser a mesma, senão não chegaria, não encontraria no vértice. Então, enfim, são medidas aí que possivelmente adiante a gente vai precisar encontrá-las na resolução do problema, né? Então, calcular o volume, particularmente nesse problema, é a coisa mais fácil do problema, tá? Deixa eu só ir para outro slide e ver se o enunciado está lá também. Não, não está. Então, vamos pegar alguns dados aí, tá? A área da base, né? A área da base é a área de um retângulo, né? Que retângulo é esse? Retângulo de medidas 3 e 4, né? Então, calcular a área de um retângulo é multiplicar comprimento vezes largura, né? Só retomando aí bem rapidamente, tá? Então, 3 vezes 4, 12. 12 metros quadrados é a área do nosso retângulo. Ah, eu esqueço que eu estou usando aqui o, o OBS e aí a minha imagem não aparece aqui, mas eu acho que eu devo estar escrevendo em cima da minha cabeça. Então, eu vou reescrever isso lá no outro slide, tudo bem? Então, deixa eu só apagar daqui e aí eu vou levar isso para lá. Às vezes eu me esqueço que eu apareço na tela para vocês, mas não apareço para mim enquanto estou apresentando. É uma coisa meio bizarra isso, mas enfim, faz parte, né? E aí a gente vai aprendendo a usar alguns programas à medida do que vai passando. Ok, apagado aqui, a gente vai para outra tela lá para fazer isso. Então, só, talvez foi e volto, né? Mas enfim, relembrando então o que eu tinha escrito lá, a área da base é a área de um retângulo de medidas 3 por 4, então de medidas a área da base, medida, não é centímetros, é metros, né? Ok, então de 12 metros quadrados, né? Lembrando que a gente está falando de área, a área a gente vai, as unidades de medida ali são todas em metros, né? As unidades de medida da figura são em metros, então, do sólido são em metros, então a área da base, a área desse retângulo aí, é 12. Beleza. Tá, por que eu calculei a área da base? Porque a gente quer calcular o volume e quer calcular a área da superfície também, então essa informação vai ser útil para duas coisas, né? Mas por que da área da base? Porque lembrando, o volume da pirâmide, ele é dado por a área da base, que no caso, vou escrever isso, tá? A área da base vezes a altura, tudo isso multiplicado por 1/3 ou ainda divididos por 3. Em números nesta questão, a área da base é 12, então, né? A altura daquela pirâmide nos foi dada no enunciado, é 6. E aí tudo isso divididos por 3. Posso simplificar aqui direto, 12 divididos por 3 dá 4. Então, o volume aqui automaticamente 24. 24 o quê? Metros cúbicos, quando a gente vai para volume, ok? Então, aí a gente já encontrou o volume da pirâmide. Uma parte da questão já encontra-se resolvida, ok? Bom, a outra parte da questão, né? A questão pede para calcular o volume e a área da superfície, tá? A área da superfície, retomando, relembrando, falando novamente, é a soma das áreas de cada uma das faces externas aí, no caso, né? Não tem faces internas, mas as faces da pirâmide, ok? Então, ou seja, é esse retângulo aqui embaixo, é esse triângulo desse lado e um igual a ele lá do outro, é esse triângulo aqui na frente e um igual a ele lá atrás, tá?
Mas agora a gente vai esbarrar numa situação um pouquinho delicada. Para calcular a área de um triângulo, lembrando, né, eu preciso, posso usar outros mecanismos, né, mas o mais tranquilo de se fazer é a área da base do triângulo vezes a altura do triângulo, que seria, por exemplo, nesse triângulo aqui, essa medida aqui, ó, tá? Divididos por 2. Né? E como é que eu encontro essa medida aqui, professor? Bom, então eu vou usar alguns elementos, né? Aqui eu já tenho que é 6. Aqui, daqui até aqui, ó, eu vou ter um triângulo lá dentro, tá vendo esse triângulo aí? Esse triângulo vermelho é um triângulo retângulo, tá? Obviamente que esse ângulo de 90 ele não está fazendo dentro do triângulo, ele está fazendo com essa face aqui, né? Então até para não confundir, porque talvez no desenho pareça que a gente está dizendo que o triângulo tem dois ângulos retos, né? E não é verdade isso para nenhum triângulo no mundo, porque senão ele não vai ser um triângulo, né? Só com dois ângulos já fecharia 180 e a soma dos três é que fecha 180. Então a gente está falando desse triângulo lá dentro, ok? Desse triângulo ali, a gente tem algumas medidas, né? Vou redesenhar ele aqui, tá? Que medidas são essas? Lembrando, ele é um triângulo retângulo, então a gente vai poder usar o teorema de Pitágoras, né? Conhecido teorema de Pitágoras. E essa medida aqui a gente tem, é 6. E essa medida aqui a gente tem também. Tem? Tem. Se isso é um retângulo, e aqui é o ponto central desse retângulo, essa medida aqui é exatamente metade dessa medida aqui, certo? Então a gente tem o quê? 3 é o todo, a gente tem 1,5, ou ainda, vou preferir usar aqui, 3 meios, ok? Então é esse triângulo que a gente está falando, beleza? Por outro lado, a gente tem o outro, e aí a gente, vou chamar aqui de x, e aí com o teorema de Pitágoras a gente consegue encontrar esse x, né? Por outro lado, a gente tem esse outro triângulo aqui na face que a gente também vai precisar da altura dele. Eu já vou aproveitar o desenho aqui e vou ilustrar, vou apagar ali o que está lá dentro daquele triângulo e vou ilustrar como é que isso se dá nesse lado, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá. O que eu estou falando é o seguinte, tá? A gente tem um outro triângulo aí na frente e que a gente vai precisar dessa altura dele aqui, ó, que liga lá no vértice, ok? Tá? Essa altura dele. Mas essa altura dele, juntamente com aquele segmento que está lá, que é a altura da pirâmide, mais esse outro segmento aqui, formam novamente um outro triângulo retângulo. Professor, eu estou ficando louco de enxergar esses triângulos retângulos aí dentro dessas figuras. Pessoal, dica, se acostumem, tá? A gente vai precisar bastante enxergar essas coisas aí nos próximos conteúdos, tá? Principalmente aí na parte de volumes, tá? Então a gente tem esse cara aí dentro, um outro triângulo, que a gente tem duas medidas dele também. Quais são as medidas? A altura aqui continua sendo 6, né? Essa altura aqui, tá? E essa medida aqui, o que que ela é? Ela é exatamente metade dessa medida aqui. Por que que é metade dessa? Porque o todo seria até o outro lado lá, que seria 4, né? Mas aqui eu estou no ponto central do retângulo. Portanto, essa medida aqui é 2. Então, o outro triângulo em questão, vou trazer ele para cá também, ele é um triângulo retângulo nesse formato, onde aqui é 2, aqui é 6, aqui tem um ângulo de 90, e aqui eu vou chamar de y, tá? Só para não ficar x também. Então, é desses triângulos que eu estou falando que eles existem ali dentro, né? Um lá e o outro cá. Tá? E é isso que vocês têm que visualizar agora daqui para frente, por vezes aí quando a gente precisar trabalhar essas questões, tá? Desculpe de novo o desenho, né? Não tá, o quadro também não ficaria muito melhor, não. Mas aqui eu tenho uma grande dificuldade da escrita, né? Mas a gente vai trabalhando isso aqui. Então é esses dois triângulos que eu estou falando aí, tá? Já que a gente já calculou o volume lá, agora a gente precisa das áreas, né? Então a área total vai ser o quê? Ó, só voltando aqui. A área total vai ser a área da base, que é aquele retângulo, que inclusive a gente já calculou a área,
mais a área desses 4 triângulos, onde 2 a 2 eles são iguais, ou seja, tem áreas congruentes, beleza? Então eu vou chamar de área 1, tudo bem? A área da base ali em cima, ok? A área da base, eu estou chamando aqui de área 1. E aí a gente já calculou essa área, que é o retângulo, né, que tem... eu estou insistindo em centímetros, mas não é centímetro não, é metros, tá? Que tem 12 metros quadrados, tá? Essa é a área daquele retângulo 3 por 4, então 12 metros quadrados. Aí eu vou chamar de área 2. De novo, eu acredito que eu devo estar escrevendo em cima da minha cabeça de novo, né? Mas enfim, vou ter uma área 2. Essa área 2, ela é o quê? Ela é a área de um daqueles triângulos, né? Daqueles modelos de triângulo, tá? Só para fins de melhorar aqui depois, até para vocês facilitar a leitura. Deixa eu apagar esse negócio aqui, porque deve ter ficado com certeza em cima da minha cabeça, e aí não é legal. Tá. Vamos lá de novo. Tá? De novo, a área 1, eu chamei aqui de área da base, considerei essa sendo a área 1, e aí eu já tenho o valor dela, que é 12 metros quadrados. Sobre a área 2, eu vou considerar um daqueles triângulos. Mas antes de calcular a área 2, lembrando, né, eu tenho que calcular... vamos lá. Quem eu vou chamar de área 2? O desenho devia estar na mesma tela. Vou chamar essa parte aqui da frente de área 2. Tudo bem? Esse triângulo aqui, ó, a face da pirâmide, tá? Que tem essa altura aqui, que eu chamei de y, certo? Né, esse y eu não conheço, mas essa medida aqui é 3. Depois que eu tiver o y, é 3 vezes y divididos por 2. Simples, né? Área de triângulo. Base vezes altura divididos por 2. O problema é que esse y ainda não tem. Então é exatamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular o y lá, tá? Então o y vai sair desse triângulozinho aí de 6, 2 e y, ok? Triângulo retângulo, tá? Como é que eu encontro esse y? Bom, esse triângulo é um triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras, onde o y ali no caso é a hipotenusa. Então, y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Fazendo as continhas rapidamente, meu y é igual 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4, 36 mais 4, 40. E como era y ao quadrado, eu vou passar na forma de raiz. Então, é raiz de 40. Depois vocês fazem as continhas aí, mas simplificando, a raiz de 40 dá 2 raiz de 10. Né? Isso. Tira 4, sobrou 10. Beleza. Esse é quem? Esse é o y. E o que era o y mesmo? O y era a altura desse triângulo aqui da face, certo? Então, essa medida aqui é 3, base é 3, a altura é y, e a área de um triângulo é base vezes a altura divididos por 2. Né? Então, nada demais. Então, a área 2 aqui que eu estou trabalhando é base, que é 3 a medida, vezes a altura, que é 2 raiz de 10, tudo isso divididos por 2. Matematicamente, posso multiplicar por 2 que vai dar 6, depois dividir por 2 que vai dar 3, ou ainda simplificar aqui direto e estabelecer então que minha área 2 é 3 raiz de 10 metros quadrados, ok? Vou usar outro slide ali para continuar com a área 3, tá? Então vamos lá. Quem vai ser minha área 3? É a mesma ideia do que foi feito anteriormente, né? Só que agora a área 3 vai ser esse triângulo aqui, ó, essa face da pirâmide, que tem como base 4 e a altura é esse segmento aqui. Quem é esse segmento aqui mesmo? Esse segmento aqui é o tal do x, né?
Então, eu estou considerando o triângulo de lados catetos 6, 3 meios, né, que é metade do 3, e x, tá? Então, é esse triângulo que a gente vai levar em consideração, tá? Então, o triângulo que eu estou olhando agora é um triângulo de 6 por 3 meios por o que a gente chamou de x, tá? 6, 3 meios e o que a gente chamou de x, ok? Bom, feito isso, eu preciso primeiro encontrar esse x. E aí, o que eu uso? Teorema de Pitágoras de novo. Tenho dois catetos, são numéricos, e o x é minha hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado somado com 3 meios ao quadrado. Ih, professor, começou a ter fração e tal. Ok, normal, né? Nada que não fuja à nossa realidade. 6 ao quadrado, 36. 3 meios ao quadrado é o 3 ao quadrado e o 2 ao quadrado, portanto, 9 quartos. Agora eu vou somar isso aqui. Ah, professor, como é que faz isso? Não lembro, tal, enfim, tudo bem. Você pode usar o mecanismo de tirar o mínimo múltiplo comum, somar, enfim. Eu costumo fazer aquele esqueminha, né? 1 vezes 4, 36 vezes 4 e 9 vezes 1. E aí depois vocês fazem essa continha também, mas vocês vão chegar que x ao quadrado é igual a 153, né? Que vai dar 144, mais 953 sobre 4. Ó, o horário que o lixeiro passa aqui em casa, o cachorro fica doido, mas faz parte do processo. E aí estava ao quadrado, a gente vai passar em forma de raiz, né? E aí só para concluir, a raiz de 153 vai ficar a raiz de 153 mesmo. E a raiz de 4 é 2, tá? Opa, meu 2 escorregou lá embaixo. Deixa eu apagar aquele 2 que fugiu. Fujão ele. Tá. Vai ficar sobre 2. Por que sobre 2? Porque a raiz de 4 é 2. E aí não tem mais raiz embaixo, ok? Então, meu x é a raiz de 153 sobre 2. Portanto, voltando lá para a área 3 de novo. O que era a área 3? A área 3 é base do triângulo, que é 4, vezes a altura do triângulo, que agora a gente encontrou, que é a raiz de 153 sobre 2. Então, base vezes altura divididos por 2. Essa é a área desse triângulo, tá? Beleza. Então, a área do triângulo é a base do triângulo, que é 4, vezes a altura do triângulo, que é a raiz de 153 sobre 2. Tudo isso divididos por 2, né? É isso mesmo? Deixa eu só voltar para ver se as medidas se conferem, né? Mas acredito que sim. Tá? O que a gente usou aqui é o x tem essa medida, aqui mede 4. Fechou, isso mesmo. E fazendo as continhas, depois vocês vão, né, embaixo do 2 tem 1, multiplica em cima, multiplica embaixo. Isso aqui vai simplificar de tal forma que vai ficar raiz de 153 apenas, tá? Porque aqui vai dar 4, 4 vai cortar com 4, vai simplificar. Logicamente, a gente está falando de metros, então metros quadrados, ok? Bom, depois de todo esse rabisco, depois de toda essa loucurarada ali, né, a gente calculou a área 1, que é a área da base, a gente calculou a área 2, que é a área de um triângulo, e a gente está calculando então aqui a área 3, que é a área do outro triângulo. Tá, mas professor, não são 4 triângulos? Sim, são 4. Só que a área 2 e a área 3 elas se duplicam, né? Então, o que eu chamei aqui de área 2 vai estar duplicado, né? Vai aparecer aqui na frente e lá atrás. E a área, o que eu chamei de área 3, vai aparecer aqui na lateral e na outra lateral também. Então, para finalizar, a nossa área da superfície total, ela nada mais é do que... deixa eu só... apagar. A área total, ela é o quê? Ela é a soma de todas as áreas, né? Então, a área total nada mais é do que a área 1, só tem uma base, somada com área 2. Lembrando, ela aparece na frente e lá nos fundos, né? Então, são 2 vezes a área 2,
E a área 3 acontece a mesma coisa que acontece com a área 2. Ela aparece numa lateral e na outra lateral. Então, mais duas vezes a área 3. E aí, agora a gente traz os números para cá e faz as continhas com eles. A área 1 era aquele retângulo de 4 por 3 que dá 12. A área 2, vou lá dar uma olhadinha quanto era que eu não lembro de cabeça agora. A área 2 é 3 raiz de 10, né? A área 2, 3 raiz de 10, então 2 vezes 3 raiz de 10, somado com 2 vezes a área 3. A área 3 ali, só retomando, é 2 vezes raiz de 153, né? Então, somado com 2 vezes a raiz de 153, ok? Essa é a área. O detalhe, óbvio, que dá para colocar alguma coisa em evidência, né? A raiz de 10 e raiz de 153 não tem nada em comum. Mas o 12, o 6 que resulta nessa operação aqui e o 2 são todos múltiplos de 2. Então eu consigo colocar o 2 em evidência. E aí eu vou dizer que a minha área total, ela nada mais é do que o 2 que multiplica para 2 vezes o que dá 12? 2 vezes 6. Somado com, eu tirei o 2 aqui, coloquei em evidência, então com 3 raiz de 10. Somado ainda com, o 2 foi para evidência, com a raiz de 153. Tá? Aí, claro, essa unidade inteira, essa medida toda em... aqui a gente está falando de área, né? Então, em metros quadrados, ok? E essa vai ser a nossa área total. Ah, professor, eu não coloquei em evidência, tá errado? Não, não tá errado. 12 mais 6 raiz de 10 mais 2 raiz de 153 está certo. O detalhe é que normalmente uma resposta final ela vai estar nesse formato. Não é obrigatório, mas vai estar nesse formato normalmente. Então, fica a dica aí de vocês buscarem colocar sempre em evidência, sempre que possível. Aqui é bem simples, né? Mas tem umas questões aí que envolvem pi mais adiante que a gente vai estar vendo. E aí é importante esse cuidado, até porque em vestibulares e tudo mais, as questões normalmente são apresentadas dessa forma, tá? Pessoal, eu vou disponibilizar aí mais adiante também um questionário, não vou disponibilizar hoje, porque me passei aqui com algumas reuniões, em especial não vou disponibilizar hoje para a turma da segunda, esse vídeo da terça, esse vídeo está sendo gravado na terça, né? Terça à noite, inclusive, mas estou disponibilizando o vídeo e para as outras turmas vai acontecer normalmente, mas para essa turma especial da terça, o questionário vai chegar um pouquinho atrasado, tá? Mas aí, se for o caso, a gente estende também o prazo para devolutiva dele, que seria até terça da semana que vem. De repente, a gente negocia esse prazo de entrega, se for o caso. O questionário vai trazer questões de volume de pirâmide também, volume e área, enfim, né? E outras questões conceituais, talvez também, para vocês irem se habituando a esse processo. A minha ideia é também que a gente tenha uma aula, em algum momento, uma aula síncrona, né? Mais adiante eu encaminho uma notícia, alguma coisa nesse sentido para vocês, para a gente combinar um horário e tudo mais, para que seja feita uma retirada de dúvidas, coisas do tipo, até para entender como é que vocês estão acompanhando ou não, né? E a gente vai conversando. A princípio era isso, né? Então finalizo por aqui a aula de hoje e mais adiante a gente vem com novas atividades, novo conteúdo dando continuidade. Tá joia, pessoal? Se cuidem. Até logo para vocês e a gente vai conversando por aqui.